Então, a tenda a gente sempre ensina, né, que eu preciso buscar em Deus experiência e eu preciso buscar o conhecimento da palavra. A experiência né? é a revelação, né? É a revelação da Crescei palavra. na graça e no conhecimento. Até interessante que a graça vem no começo, por quê? Sim. Porque sem a graça você não vai ter a revelação do conhecimento, né? A graça que é de graça e é favor e merecido, né? E já que falamos de experiência, como começou a tenda, então, pastor? Como que foi a experiência da tenda? Eu sei que o senhor teve uma visão, mas como que começou chamado pastoral, o senhor já disse, mas como que começou a ideia de um ministério, de uma igreja, por que tenda? Na época, quando eu comecei a crescer no ministério, né? E Deus tinha falado comigo lá há 3 meses já de convertido, lá no início, né? O meu coração queimava muito para pastorear, cuidar de pessoas. Teve outras situações que alguém lhe disse fora esse rapaz? Muitas, né? Muitas. Inclusive, a tenda foi profetizada 3 vezes, né? Uhum. E uma delas que também marcou, eu estava numa célula, inclusive essa célula fazia parte da IBB, né? Uhum. E aí a gente estava lá na casa, se eu não me engano, se era a casa do Aldonô, e a gente estava lá e na hora que a gente estava todo mundo orando, tinha um pastor de fora lá de Brasília, que era o pastor Felipe, um amigo nosso, e ele, não conhecia ele, mas ele usado por Deus, ele olhou assim para mim, vem cá, você é pastor, né? Eu disse, sou, vem aqui para a roda. Deus está me falando que você vai trabalhar só para ele. E assim, eu era gerente de loja, né? Então assim, eu estava trabalhando, eu era pastor, inclusive nessa época eu estava na IBB, né? Que o pastor Agostinho é meu amigo, e a gente acabou passando um tempo lá com ele. E naquele momento ali, eu não tinha dúvida. E a outra também que marcou muito foi uma missionária que estava pregando aqui na igreja da IBB, né? E aí ela pregava até descalço. Tinha um cabelão, aquelas mulher bem assembleiana, né? Me chama aquelas irmãs do coque, né? E ela estava pregando. E nesse dia foi interessante. Essa revelação foi eu e meu cunhado, né? A gente estava em cima do altar. Ela olhou para mim, ela estava pregando e disse, olha, Deus tem um grande chamado contigo. E eu vou te dar um sinal. Aí eu peguei, ela pegou na minha mão e saiu andando no meio da igreja assim. Eu olhando, rapaz, a igreja estava lotada, Osiel, lotada mesmo. E ela procurando alguém, percebi que ela estava procurando alguém. Ela foi, entrou no meio daquela multidão e pegou na mão do Fernando, que é meu cunhado. E aquilo foi impactante para mim, porque como é que ela sabia que a gente conhecia? Né? E ela pediu para pegar na mão dele e disse assim, olha, Deus tem um ministério com vocês. Inclusive ele ajudou, né, no começo da tenda. Então ele foi um momento assim de muita clareza, Deus falando com a gente, né, sobre esse ministério. E aí a tenda ela começou assim, né? Depois que eu tive aquela profecia do Felipe, foi uma mudança radical. Ele na profecia ele falava, olha, você vai depois de 3 meses você vai sair do seu trabalho. Né? Engraçado que depois de 15 dias eu fui demitido. E aí eu já liguei com a profecia, mas eu não queria aceitar aquilo. Aí eu peguei, saí do trabalho, coloquei meus currículos em vários lugares, e eu tinha curso de trainee, né, que eu fiz o curso de trainee no Mato Grosso, que era um dos melhores na época, né, para cuidar de quadro de funcionário, né, de empresa. Então, onde eu levava meu currículo era um dos melhores. A pessoa falava, olha, o emprego é teu. Eu me lembro até uma vez que eu cheguei numa empresa, não falo o nome aqui para não dar golpe, né? E aí, patrocinar. E aí a pessoa falou assim, olha, o emprego é teu, tu é o melhor até agora. Olha, eu vou te chamar tal dia. Aí eu fui para casa, digo, olha, eu disse, filha, eu consegui um emprego. Minha esposa, falei para ela, né? Aí passou uma semana, nada de me chamar. Eu digo, aconteceu alguma coisa. Aí eu fui lá, disse, não, rapaz, entrou outra pessoa no teu lugar. Eita. Aí eu olhei assim, aí tem aquela, como a Bíblia fala, quando Deus fecha a porta, ninguém abre, mas quando ele abre, ninguém fecha. E aí foi os planos do homem e os projetos de Deus. O senhor tinha seus planos pessoais, né? Tava tudo ali organizado. Aí eu estava em casa numa época, isso era 2008, 2006. Não, 2008, né? Eu tive uma visão, né? Eu tive uma experiência, uma visão em êxtase, né? Que é que você está com os olhos abertos e vê o mundo espiritual. Eu estava sentado em casa, hoje é onde é a tenda hoje, né? E eu estava sentado lá, e Deus falava assim, se levanta e vai lá para fora. E eu me levantei, quando eu cheguei na porta da cozinha, hoje onde é a frente da tenda para as nações, eu vi uma igreja muito grande, uma visão, uma igreja muito grande, e Deus mostrava o número 1000 para mim. Eu dizia, Deus, o que é isso? Ele disse, olha, eu estou te entregando aqui nesse lugar para você cuidar, uma igreja para mais de 1000 pessoas. Estou falando isso há 16 anos atrás, que a tenda hoje tem 16, né? Sim. E, Osiel, aquilo entrou no meu coração. Eu não tinha dúvida do que Deus queria de mim.
eu cheguei para minha esposa e minha filha, você vai segurar esse ponto que agora eu vou trabalhar para Jesus. E na época eu tinha uma célula, 2 quadras lá da casa, né, onde eu tive a visão. E essa célula a gente começou com 3 pessoas. De 3 pessoas, a célula foi para 15 pessoas. E quando eu tive a visão, eu disse, não, então eu vou pegar essa célula e levar lá para a minha casa, onde eu tive a visão. Nós começamos a tenda com 15 pessoas, né, há 16 anos atrás. E a partir dali, nós começamos o trabalho. Com 3 meses, nós tínhamos 70 pessoas. Nós começamos ali, era um sofazinho, né? Um púlpito bem engraçadinho, que até quem fez foi o irmão Lima, hoje está de novo na nossa igreja, voltou. Tinha ido embora do estado, mas voltou. E aí a gente começou, era eu pregando, mas o pastor Moisés fez parte também do nosso ministério. Moisés Sampaio, que eu vou Sampaio. trazer ele aqui. Isso, homem de Deus. E aí ele teve toda uma história com a gente. Ele pregava nas quintas e eu no domingo, né? E o meu cunhado no violão, cantando, e a pastora Ivna, que hoje é uma grande pregadora, era só na intercessão. Ficava orando. Então, era engraçado que no começo da tenda, rapaz, pensa que era tanta gente demoniada. A gente terminava o trabalho da igreja, o culto terminava mais cedo, né? Mas o trabalho ali de libertação, a gente terminava meia-noite, expulsando demônio, aconselhando. Então foi um tempo assim de muito trabalho. Eu tinha um carrinho, né? E esse carrinho a gente chamava até de tenda móvel, né? O tenda móvel levava tijolo, areia, pessoa, dava não sei quantas viagens trazendo pessoas para o culto. Então era uma época assim muito difícil, mas cheio de paixão, muita fome. Nosso coração estava alegre, né? E assim, os começos são maravilhosos, né? Ali a gente sonha muito ali e se entrega. Então foi um tempo de entrega. Tudo que a gente tinha, a pastora Ivy entregou na igreja. Inclusive ela trabalhava fora, ela já era concursada, né? E ela entregou os outros empregos que ela tinha. Na verdade ela tinha 3 contratos, né? E ficou só com o contrato fixo dela, né? Concursado. E foi trabalhar comigo na obra. Então a gente passou muita necessidade, mas sempre com paixão, Deus superando. E a gente começou ali e a igreja foi crescendo. Né? As pessoas no começo chamavam a tenda de igreja de fundo de quintal, né? Começou com uma tenda mesmo, né? Uma lona, né? Ela começou, não tinha nada, era uma garagem, né? Não tinha cobertura. Inclusive a gente passou aí quase 6 meses fazendo culto sem cobertura. Aí estava chegando a época da chuva. Aí foi quando a gente teve a ideia de fazer uma cobertura de toldo, né? Que a gente chama, que é aquela lona mais grossa, era azulzinha até a lona. E aí foi quando surgiu o nome tenda, né? E aí a tenda, foi engraçado esse nome tenda, porque na época a gente colocou Tenda dos Milagres, a gente não sabia, né? Porque se era o nome que ia ficar. Aí no dia da inauguração da igreja, oficialmente, que era uma igreja, nós tivemos o mesmo profeta que profetizou para mim, que era o pastor Felipe, estava lá na inauguração. E aí Deus usou ele. Eu não sei se você já viu essa manifestação do Espírito Santo, né? Um irmão se levantou falando em língua e ele começou a interpretar. Já vi. E na hora disso falou assim, e o nome será tenda. Aquilo marcou assim meu coração, na vida de todo mundo, né? E aí a gente começou o trabalho ali e ficou tenda mesmo. Mas antes era Tenda dos Milagres para as Nações Batista do Bosque do Rui Lindo. Rui Lindo. Era um livro. E aí assim, a gente foi crescendo. Aí eu tive outra experiência com Deus ali, quando a gente estava quase 10 anos de tenda, né? E naquele momento ali, eu estava em casa e Deus falou assim, procura sobre o nome tenda. Eu comecei a estudar sobre tenda, e aí eu fui estudar biblicamente, o que significava tenda biblicamente. E tenda biblicamente, se você pegar ali o Velho Testamento, tudo que ela representava um lugar a sós com Deus, um lugar de experiência. Tinha a tenda da congregação, onde a nuvem da glória descia, e Deus falava com Moisés, falava com o povo. Então, a tenda tinha um papel fundamental. Só que a tenda, ela era desmontada e levava e montava novamente, ou levava desmontada. Então, assim, e aí naquele momento Deus falou assim, agora vocês serão tenda. Aí nós tiramos o nome Tenda para as Nações, né? Tenda dos Milagres, para ficar só Tenda para as Nações, pelo significado da tenda. Então foi um marco ali, 10 anos de tenda, a gente fez essa mudança aí, e foi maravilhoso. Glória a Deus. Quando o senhor fala de tudo isso, acho que tem uma palavra que sempre quando eu falo de casamento também eu uso, digo que é essa palavra, que é renúncia, né? Renúncia. Acho que o senhor teve que renunciar a muitas coisas, inclusive tem algo que o senhor não falou,
que era o seu sonho de ser policial rodoviário federal, né? Porque o senhor tinha o sonho. Isso. Eu acho que talvez a história, e pelo menos até esses 10 anos, depois a gente fala um pouco mais dos 10 anos, dos outros 6 anos, mas até os 10 anos, assim, acho que a grande palavra foi renúncia, né? O senhor renunciou ao emprego, sonhos, outras vontades, né? Na verdade, assim, eu quando eu comecei na obra, né, na igreja, antes de ter a tenda, meu sonho era trabalhar fora e cuidar da igreja.